Fala galera, beleza pessoal? Então, todo mundo preparado aí para mais uma semana de aula? O tema da semana, o gênero da semana é muito bom, cordel. Então, quero todo mundo assistindo às aulas, acompanhando tudo direitinho e me enviando as atividades, viu? Então, vamos lá pessoal? Então, galera, mas como vocês sabem, o primeiro passo da semana sempre é o projeto de fluência. O texto da semana é o poema Inveja, de Lucas de Castro. Como é o primeiro dia da semana com esse texto, como é que nós fazemos? Faço a leitura para vocês e vocês façam aí a leitura na casa de vocês de forma silenciosa, beleza? Então vamos lá? Inveja. Minha casa. Minha casa é bonita. Minha casa é muito bonita. Minha casa é muito bonita mesmo. Mas a casa do vizinho é muito mais bonita. Meu rádio. Meu rádio é novo. Meu rádio é muito novo. Meu rádio é muito novo mesmo. Mas o rádio do vizinho é muito mais novo. Minha televisão. Minha televisão é grande. Minha televisão é muito grande. Minha televisão é muito grande mesmo. Mas a televisão do vizinho é muito maior. Meu celular. Meu celular é pequeno. Meu celular é muito pequeno. Meu celular é muito pequeno mesmo. Mas o celular do vizinho é muito menor. Minha comida. Minha comida é boa. Minha comida é muito boa. Minha comida é muito boa mesmo. Mas a comida do vizinho é muito melhor. Minha família. Minha família é alegre. Minha família é muito alegre. Minha família é muito alegre mesmo. Minha família é muito mais alegre que a do vizinho. Ele tem inveja de mim. Interessante, né? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo fazendo a leitura silenciosa e nas próximas aulas a gente amplia esses trabalhos, ok? Então vamos primeiro corrigir a atividade que eu passei para vocês na aula anterior. Nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, de autoria do Quino. Oi, Suzanita, o que você conta de bom? Fico feliz com a sua pergunta, responde a Suzanita, né? Porque justamente hoje estou me sentindo autobiográfica. Já desde a mais tenra idade demonstrei meu caráter. Eu devia ter 1 ano e meio, quando certa manhã... Reticências. A gente estudou na aula anterior, na semana passada, sobre as reticências, sobre a pontuação. Então vocês entendem o que é que isso aí significa, né? A história iria continuar, a história é longa. Mas vamos lá. Letra A. Compare as expressões faciais do personagem que faz a pergunta a Suzanita no primeiro e no segundo quadrinho. Por que sua expressão muda tanto? Olha como estava a expressão dele aqui no início e como está no segundo quadrinho. Por que acontece essa mudança toda? Pela surpresa que ele sente, né? Ele se surpreende com a resposta que Suzanita dá. E com o gesto dela de puxá-lo, né, para junto de si. Ela deu aquele puxão pelo pescoço, vem aqui e vem ouvir o que eu tenho para falar. Por isso, essa cara de terror dele. B. Por que a resposta de Suzanita faz com que ele reaja dessa forma? Aí é fácil, né, pessoal? Porque ele fez uma pergunta comum de cumprimento, né? Ele só perguntou como estava o seu dia, o que, é que ela contava de bom, enfim, aquele é o bom dia, e aí, beleza, como tá? E ela aproveitou isso para poder falar de tudo que ela queria, né? E ele, lógico, viu que tinha entrado numa tremenda fria. Vamos partindo para frente. Letra C. Qual é o motivo ou razão que Suzanita dá para começar a falar de si mesma e de que maneira isso contribui para criar humor na tira? Bem, por que ela resolve falar de si mesma nesse momento? O que ela usa como motivo, logicamente, o cumprimento do seu amigo e diz que está se sentindo autobiográfica. Ou seja, é a sua maneira de reagir à pergunta do amigo. É isso que provoca o humor. No momento que ele pergunta o que ela contava de bom, então ela vai falar sobre toda a sua vida. A autobiografia é um texto em que se fala sobre a sua própria vida. Então ela aproveitou isso para poder falar de tudo que havia acontecido com ela. E lógico, como há essa quebra da expectativa, coisa que a gente já estudou também, aí nós temos o humor do texto. Na fala de Suzanita, quais são os advérbios e locuções adverbiais que expressam tempo? Aqui nós temos hoje, nós temos desde e nós temos quando. Todas elas indicam tempo. Então são expressões que ajudam a dar essa ideia de tempo, a situar a gente no tempo, né? Indicar o tempo dentro desse texto. Letra E.
No período, fico feliz com sua pergunta, porque justamente hoje estou me sentindo autobiográfica. Qual a relação de sentido que a oração adverbial estabelece em relação à oração principal? A oração principal é: fico feliz com a sua pergunta, verbo ficar, e a oração subordinada, porque justamente hoje estou me sentindo autobiográfica. Estou me sentindo, locução verbal. Pois bem, qual é a relação de sentido que há? Nós temos aqui um período composto em que a conexão entre eles foi feita pela palavra porque. A gente estudou que tipo de conjunção é essa, né? Que tipo de ideia a conjunção porque costuma introduzir. Fico feliz com a sua pergunta. Nós temos uma consequência. O fato nós temos uma consequência gerado por algo, ou seja, gerado por uma causa. A relação aqui é de causa. Sendo mais específico, a relação de causa e consequência. Aquele duplo que eu falo para vocês que sempre caminha junto. Uma causa sempre gera uma consequência é sempre gerada por uma causa. Então, ela está se sentindo autobiográfica, nós temos uma causa. E a consequência, ela ficar feliz com esta pergunta. Letra F. Substitua a conjunção da oração por outra que indique a mesma circunstância. Então, vocês poderiam olhar naquela listinha que eu pus para vocês no último vídeo, ou então no material de vocês, no livro de vocês também tem, e ver que outras conjunções que indicam causa vocês poderiam usar. Eu coloquei uma sugestão aqui, mas fica a critério de vocês, viu, pessoal? Fico feliz com a sua pergunta, visto que justamente hoje estou me sentindo autobiográfica. Poderia usar também o pois. Fico feliz com a sua pergunta, pois justamente hoje estou me sentindo autobiográfica. Enfim, qualquer conjunção que expressa essa ideia, que ajude a introduzir essa ideia de causa, você poderia colocar aqui sem o menor problema, ok? Encerrada a correção, nós vamos para o nosso tema de hoje, né? O tema de hoje é cordel, literatura de cordel. Bem, galera, é um gênero que vocês já devem ter ouvido falar bastante, é um gênero que vocês já devem ter estudado muito. É bastante característico, bastante interessante e bastante característico da nossa região, né, do Nordeste. As características gerais: é um texto em verso, tem métrica e rima, costuma ser rimado e ter um tamanho de verso certo. Normalmente são versos de 7 sílabas. Traz muitos elementos da oralidade, né, da fala. É uma manifestação bastante tradicional da nossa cultura, né? Quando eu digo nossa cultura, eu estou falando da cultura brasileira, mas principalmente da cultura nordestina. Curioso é que ele não é originário daqui, ou pelo menos as origens do cordel elas vêm da Europa. O que acontecia? Alguns poetas publicavam seus livros em feiras. Como eles faziam isso? Penduravam os seus livrinhos, né, seus livretos, os folhetos, em cordas. Daí vem o nome cordel. Curioso isso, né, pessoal? Pois bem, aqui ele é um gênero que acabou se identificando muito com nós conosco, né, nordestinos, com a nossa cultura, e muitos desses textos acabam trazendo elementos que estão ligados à cultura nordestina. Essas aqui são as características principais, né? Fato que eu quero chamar a atenção, a questão da oralidade. A linguagem do cordel ela costuma ser bem simples e bem aproximada da maneira como a gente fala. Então, é comum a gente encontrar expressões informais, às vezes até palavras de baixo calão, enfim, tem cordel de tudo que é tipo vocês possam imaginar. Os temas são muito variados. O objetivo, com que intenção se escreve esse tipo de texto? Com a intenção de informar, com a intenção de divertir, enfim, são poemas muito interessantes, muitas vezes são transformados em música, então é muito rico, é uma maneira muito rica e muito bonita de expressão e que é muito ligado, como eu já falei, à nossa cultura nordestina. Então, passando aqui para frente, pessoal. Essa semana nós vamos trabalhar com as seguintes habilidades: inferir o sentido de uma palavra ou expressão que a gente já estudou antes, identificar o tema de um texto, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, ao longo da semana, nós vamos estudar essas habilidades, sempre pautando em cima de algum texto de cordel. Beleza?
Para a aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês um cordel que eu tenho aqui em casa. Emílio no País da Gramática e Aritmética da Emília. É um texto do poeta Estélio Torquato Lima. Eu trouxe aqui somente a primeira parte, que o poema é um pouco extenso, então só para a gente perceber as características que a gente citou nos slides anteriores. Emília no País da Gramática. Com as regras da gramática irritava-se Pedrinho. Dona Benta lhe deu aulas com paciência e carinho. Porém, Emília sugere uma solução bem prática, que a turminha viajasse para o país da gramática. Toda a turma concordou e foram todos assim sobre o bom rinoceronte cujo nome era Quindim. Em Portugália eles viram as palavras portuguesas, em Galópolis acharam muitas palavras inglesas. E por aí vai, aqui só é a parte inicial do texto, pessoal. Então percebam, os versos são todos compostos por 7 sílabas, né, que a gente chama de sílabas poéticas, então têm todos o mesmo tamanho. Outra coisa que eu quero destacar, as rimas, né? Os versos pares, né, o segundo e o quarto verso de cada estrofe, eles rimam. Pedrinho, carinho, prática, gramática. Então, a presença de rimas. E vocês percebam que são poemas simples, né? Poemas que usam uma linguagem simples, muitas vezes até facilitando a sua memorização. Então, ao longo da semana, a gente vai explorando um pouco mais esses textos para que a gente entenda não só essas características, mas principalmente aquelas habilidades que a gente vai estudar ao longo da semana. Tá bom, pessoal? Só uma curiosidade. O Estélio, né, o Estélio Torquato Lima, é este cidadão aqui que está aqui autografando alguns livros. Ano passado, no Salip, né, antes do fim do mundo, quando ainda tinha Salip, eu fui lá e foi lá onde eu comprei esse folheto. E ele me deu um autógrafo, está aqui para provar. Um autógrafo personalizado. Estes versos lobatianos, porque nesse livreto o que ele fez? Ele recontou em forma de cordel uma história já conhecida, que são as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, de Monteiro Lobato. Então ele reescreveu em formato de cordel, ou seja, em versos simples, em versos populares, ele recontou essa história. Está aqui o autógrafo do grande Estélio, que além de poeta, é professor universitário, um cara bem inteligente, e os textos dele são bem interessantes. Então, galera, atividade hoje eu vou mandar lá no grupo para vocês do WhatsApp. Vai ser uma atividade bem simples, para a gente fazer uma leitura e uma breve análise sobre um trecho de um cordel, tá bom? Então eu vou enviar no grupo para vocês façam a leitura, façam a análise, tirem a foto e mandem para mim as respostas. Só resposta, não precisa copiar, tá, pessoal? Se vocês me perguntam, eu estou sempre dizendo e estou sempre repetindo. Não precisa copiar, somente responder. Beleza, meu povo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que todos tenhamos uma ótima semana. E vamos aproveitar o tema da semana, aproveitar o gênero da semana e vamos ler um livro. E por que não? Vamos ler um cordel. Vamos ler textos que são tão bons, são tão interessantes. Eu vou mandar para vocês, eu vou escanear esse livreto que eu tenho, eu vou mandar para vocês no nosso grupo, viu? Assim, ninguém vai poder dizer que não tem nada para ler, porque eu vou mandar para vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Ótima semana a todos. Em té.